Qual a nossa preocupação? Eu fico pensando às vezes, né? Porque o Mestre Jesus, o Nazareno, ele nos ensinou sobre considerarmos a nossa transitoriedade, considerarmos a nossa transição. Ele nos ensinou a não viver o futuro no hoje, nem o passado no hoje, mas viver o hoje pelo hoje mesmo. Esse é o que o nosso Mestre nos ensina. Mas quando eu penso no ensinamento de Jesus, né? Ele fala assim: vocês, por mais que desejam, por mais que queiram, façam força, não podem acrescentar uma medida dos seus dias, sequer, que seja, entre o vosso nascer e o morrer, mais ou menos isso. Mas eu gosto disso, é que a perspectiva religiosa, eu gosto desse ensinamento, o que esse ensinamento verdadeiramente quer ensinar. A perspectiva religiosa cospe nesse ensinamento porque passa direto. A preocupação da perspectiva religiosa não é meramente simplesmente com o amanhã, eles trouxeram um cargo ainda mais, com a preocupação para você ficar vivendo pelo futuro. Demais, que é no caso a ideia do seu destino, né? Do seu céu e inferno, pelo que você vive hoje, pelo que você vai ser no amanhã. Mas eu gosto dessa daqui especificamente, esse específico ensino de Jesus, porque ele vai querer nos ensinar, ele quer nos ensinar que, principalmente no contexto de Jesus fala muito, não se preocupeis com o que é vez de comer, vestir, vocês que fazem força em tentar garantir o amanhã pela busca do pão, pela segurança de materialidade, pelo correr para tentar segurar uma vida que escorre por entre os dedos. Quando a gente considera isso, considera esse ensinamento de Jesus, a gente sabe muito mais o peso e a responsabilidade que a gente tem com a nossa mortalidade. Às vezes a gente quer segurar os muitos dias aqui na Terra, assegurar que vamos viver mais um dia, ou tanto mais um dia, garantir o dia de amanhã. Amanhã tem que garantir o pão de amanhã, o pão do tal, para me viver bem, para viver seguro. E Jesus está dizendo assim: pobre coitado. Ele não vai ter nem o dia do amanhã e nem o hoje, porque o amanhã sempre vai estar à frente e o hoje ele sempre vai estar desperdiçando, investindo no amanhã. Ele vai morrer antecipadamente nessa busca escrava. Então veja bem, quando Jesus nos ensina a olhar assim, por mais que a gente deseje, como é que a gente pode acrescentar um dia que seja do nosso destino, do dia da nossa vida? A gente não pode fazer nada se a gente tenta investir no futuro o tempo inteiro, saúde, saúde acima de tudo. Nunca comerei uma coisa gordurosa, nunca farei tal coisa. Aí você morre por uma batida de carro. Nunca dependeu daquilo na tua vitalidade. Se você vive radicalmente, tenho que aproveitar ao máximo e tal, adrenalina e tal, e você morre por falta de saúde. Então não é do teu domínio, não é para tua preocupação. Jesus ensina. Já é literalmente isso que Jesus está ensinando. Não se preocupar com isso que não temos poder de dominar e não está no nosso controle. Ao invés de a gente se preocupar com a multidão dos nossos dias, tentar garantir pelo braço, pela força, pelo financiamento, pelo bem, pelo investir o hoje, o assegurar o futuro, eu gosto de um apócrifo, não de um apócrifo, mas de uma passagem que tem no apócrifo, atribuída aos essênios, que eu duvido muito que seja, acredito que não seja realmente, não é dos essênios, mas ele trabalha uma ideia que é a ideia primitiva de um conceito que a gente tira de jogo, de novo, o lado religioso, cuspindo em alguma parte do ensinamento de Jesus, mudando o que realmente se segue. Eu tenho até ele aqui. Ele fala assim: não negociarás a tua alma como
É uma passagem que o próprio... Não, acho que não. É uma passagem que eles estão pegando o potencial da lei mosaica e botando ainda num patamar ainda superior. Não estou dizendo que isso é certo que eles fazem, que isso é errado. Porque o que eles estão falando é literalmente o que Jesus vai ensinar. Do que adianta ganhar o mundo inteiro, mas ceder a sua alma. Ceder como se fosse uma aposta. Você apostou a sua alma para ter o mundo inteiro. Você não tem mais a si. Você não está mais sobre o seu próprio poder. A sua vida não pertence mais a você. Para com que você possa ter a posse do mundo. Do que adianta? Então esse pensamento de Jesus é maravilhoso, porque Jesus vai ensinar sobre a posição do coração, que não deve sobre tesouros terrenos, mas em tesouros celestes. Quando fala celeste, ele fala céu simplesmente, ele não fala nem reino dos céus. Que é uma postura para a gente entender aquele espectro mais religioso ou místico do trono de Deus. Ele fala numa postura de elevação. Plano baixo, plano terrestre, plano superior, porque naquele tempo nem balão sequer existia para o homem ascender aos céus. O que eles tinham de proximidade aos céus era um cume de um monte, e ainda assim o céu ainda ficava muito longe. Então Jesus está dizendo assim: bote os valores do teu coração, os princípios do teu coração, em valores inalcançáveis à perca e ao dano. Assim você não terá risco de ter dano, do que colocar seu coração em tesouros que se podem perder. Em ouro, uma moeda de 25 centavos, não é ouro, claro, mas, olha, enferrujada aqui, ó, um pouco enferrujada. Em coisas que podem enferrujar, ser roubados, tomados, deteriorizadas, corrompidas. Coloque seus valores em que não sejam nesse plano alcançáveis, que nem os homens possam atingir. Tenham seu coração inalcançável para essas coisas das naturezas do plano normal. O plano alcançável a todas essas corrupções. É o que Jesus está ensinando. Ponha seu coração em coisas assim. É loucura colocar seu coração em coisas que se podem perder, deteriorar. Porque quando acontecer essas coisas, esses males a essas coisas, acontecerá com você. Então, quando eu penso que Jesus está nos ensinando sobre esse controle de alma, sobre a ideia do contolo a pessoa que investe tanto no futuro, que fica diante dos livros todos os dias da sua vida, ou trabalha e estuda e para de interagir com seus familiares, de gozar um pouco da vida com seus amigos, de botar seus valores realmente em coisas essenciais, na sabedoria, na aprendizagem, e vivem pelo futuro tentando assegurar um amanhã que nunca virá. E quando vai achar que está perto, essa pessoa que dedicou sua vida a estudos, a uma preparação de um dia que nunca veio, ela morre num acidente, ela padece por alguma inconveniência, e nunca, aquele tempo que ela investiu a sua alma, dedicou a sua existência. A ideia de investir alma ou ceder alma no judaísmo antigo era justamente isso, você investir sua vitalidade. A ideia de alma está muito associada à vitalidade do corpo, embora ela às vezes possa parecer externa ao corpo, mas a alma está ligada à vitalidade do corpo. É tanto que, como a coça anseia pelas águas, assim minha alma suspira. Tá entendendo? Então, enfim, sede é físico, é uma da vitalidade do corpo, e coça e tal, e tá aí nesse paralelo, enfim. Eu posso dar outros inúmeros exemplos disso nas escrituras. Então, ceder a alma é ceder o teu tempo de vida, de corpo, do teu corpo aqui, enquanto tem. Ah, mas as visões das almas debaixo do altar, aí eu tenho que trabalhar a diretriz da articulação do conceito de alma. Mas era basicamente isso. A relação do espírito no corpo era a alma. A reação. Fez o homem alma vivente depois que recebeu o Espírito Divino. Então, veja bem, você negocia o tempo da sua vida, a sua vitalidade, com que sonhos? De que sonhos você é escravo? Qual é a vontade que põe nome em você? Que te deixa vicioso, que você põe teu coração e te traz obstrução. Isso é o que Jesus de Nazaré nos ensina na sua sabedoria. A não ser que você tenha jogado esse ensinamento fora por algum valor tórpel,
e nojento, imundo, que deva ter desenvolvido depois. Mas quando você lê com a mentalidade séria do primeiro período de Cristo, você vê que ele é muito, mas muito. Tem pessoas que botam Jesus para trás, dizendo que Buda é mais elevado na sua sabedoria, dizendo que Krishna, no seu ensinamento de sabedoria, é mais elevado, mas porque a gente adoeceu e empobreceu o ensinamento de Cristo. A todos os discernes, até anacrônicos. Mas que Jesus, na sua primeira origem, naquilo que ele ensina, é muito sábio. Ele é... Os 7 espíritos da sabedoria estavam nele, a gente deveria até suspeitar. Você vem empobrecendo o seu coração e colocando seu coração a risco, fazendo ele ser baseados em valores, em coisas que podem se perder. E quando essas coisas sofrerem dano, você também sofrerá. Jesus está nos ensinando que tudo aquilo que nos fere, às vezes, é por nossa irresponsabilidade, onde colocamos as nossas prioridades. Aquilo que consideramos valoroso ou não. Por isso ele trabalha o termo de preciosidade e tesouro. Cautela no que a gente desperdiça a nossa alma. O que a gente está negociando a nossa existência. A gente está negociando com o quê? Você está negociando a sua existência com o quê? Com amor religioso? É? Você pularia quando Satanás iria dizer para você: olha, está escrito, os anjos te segurarão, não cuidarão até para que você não tropece. Se joga daqui. Na subentendência de que você, por não ter lavado suas vestes, e nem se banhado, e nem se preparado em oração, não deveria estar ali. E o pináculo do templo é um lugar indevido para você, era para os vigilantes do templo, pela lei, pela condição legal. Você está no lugar errado. Sai daí, pula, porque você tem zelo religioso e você não quer ferir a religiosidade. Você pularia e tentaria a Deus. Ora, cautela também com seus amores religiosos, que são mais para vícios do que para benefícios. Tome cautela. Tem que agregar a você e nunca destruí-lo. E é agregar de forma até inconveniente. Não me convém, eu não desejo isso, então, mas você precisa. Cautela. Cautela onde você coloca seu coração, até nas coisas que você acha que está fazendo certo por ser zelo às coisas santas. Cuidado para não pecar com zelo e derramar sangue que nem os fariseus fez. E Paulo dizia que estavam tendo zelo e matando profetas e matando o povo de Deus pelo zelo ao amor às coisas santas, segundo os seus beijos. Cautela. Tenha cautela onde você dedica a sua vida, para não ser um negociar de alma em vão, que não tenha bom fruto correspondente. Tome cautela. Não negociarás tua alma. Do que adianta ter em propriedade o mundo inteiro, se deixou de mão a posse da própria alma? Do que adianta ter tudo em posse e não possuir a si? Ser escravo de cada coisa que você cativou a si mesmo. E obstruir o valor da existência, da vida, por causa dessas coisas. É o que Jesus nos ensina. A sua sabedoria é imensa. Deixe de ser um ogro. Deixe, seja incomodado de verdade. A ver o quão alguns aspectos que te ensinaram sobre os ensinamentos de Jesus o limita e até te traz vergonha de ter acreditado. Jesus tem a necessidade de nos aprimorar hoje para nos assemelharmos em aperfeiçoamento na imagem daquele que ele quer construir de novo em nós, daquilo que ele quer construir de novo em nós. A nova imagem, a imagem erguida, que superou a imagem do Adão caído pelo mal. E isso é investido por muita sabedoria de Jesus, as quais a gente deve praticar.
Por mais que a gente queira, a gente não consegue agregar entre o nosso nascer e morrer uma medida que quer que seja dos nossos dias. Não se preocupa com a quantidade de dias que você tem, isso não cabe a você e não está sob sua responsabilidade. Deus talvez tenha te dado um destino que você não deva resistir em nada à quantidade dos seus dias. Se preocupa, pois, com a qualidade deles. Jesus não está simplesmente mandando ver a tua mortalidade para você esquecer o como você tem domínio sobre coisas que não competem a você e ficar simplesmente na inércia, deixando ser tocado que nem um boi ao matador. Ele está nos ensinando no que devemos focar. O amanhã nunca chegará, mas o hoje ainda acontece. É o único local que você tem poder de fazer alguma coisa. E a tradução da carta de Tiago vai mexer muito com essa ideia do tempo presente ser mais importante do que os planejamentos do futuro. E o negligenciar do bem agora é um pecado. Do que é funcional, do que deveria nos ser proveitoso, diz Tiago. Ele que deve fazer o bem, sabe que deve fazer o bem e não faz, já peca. Olha só pra você. Quantas vezes você pode chegar, Senhor, assola minha alma o futuro. E Jesus vai dizer assim, olha, você não leu os salmos, você não entendeu os meus pensamentos. Eu não queria que você musculasse essas coisas. Eu queria que você musculasse a dedicação ao tempo que lhe cabe ser resolvido. Eu não posso me responsabilizar. Por isso, o que eu te ensinei foi outra coisa. Ah, Senhor, eu não entendi porque eu estava te enxergando com outras lentes e você nunca teve oportunidade de tirar essas lentes para me ler? Cautela, meus irmãos. Que a gente não olhe achando que a longevidade diz sobre nossa qualidade de vida. Tem uma coisa escrita lá em, eu acredito que seja em Eclesiastes 6, 8 ou ao contrário, que vai dizer assim, um homem pode ter uma multidão de dias, viver eternamente quase, mas isso tudo será inútil se ele não tem a habilidade de reconhecer o bem que está diante dele. Pois sua alma nunca se fartará. Seus dias será para inquietude e insatisfação. Morrerá insatisfeito. Não viverá em plenitude nem os dias que recebeu na sua multidão. E nem um amanhã o saciará, porque nunca chegará. E quando for saciado, procurará mais. Mais feliz do que ele é um aborto, diz a sabedoria de Eclesiastes. Cuidado, controla as tuas satisfações. Controla e se preocupa com aquilo que está sob o teu controle. A qualidade do teu dia é o mais importante do que a quantidade dos dias que você terá. Você poderá ter 30 dias de vida. Dá um exemplo assim, vamos dar um curto período desse tamanho. Mas se você só viver 5 dos 30, não importou nada os 30, com plenitude. Se só em plenitude só foi 5, o resto desses 30 anos que você viveu foi desperdício. E você se mostrou mais incapaz da vida dos 30 anos que teve do que capaz. Não adianta você ter 70 anos e não ter vivido um dia em plenitude sequer. Mas como eu vivo em plenitude, Jesus já deu a receita. Um dia de cada vez. Deixando o passado pelo que é passado. Passado é memória. Futuro é projeção. Presente é realidade. E é a ponte entre o hoje, entre o ontem e o amanhã. Estarmos inteiros no tempo que nos cabe.
Trabalharmos com o que está diante da mesa, não pelo prato que ainda vai vir, mas no que já está servido. Essa é a sabedoria de Jesus Cristo de Nazaré. Que ele tentou, mas a gente muito viciosozinho. A gente ficou se portando com escatologia. Aí a gente tá preparado para um futuro devastador, cara, conhecendo tudo. E vivendo com a maior desqualidade dos nossos dias. Falando sobre arrependimento sem saber a qualidade do que significa arrepender-se. Já que arrepender literalmente na Bíblia significa mudança de estado. Em que estado? Ansiosidade pelo amanhã é a mesma coisa. A escravidão pelo dia a dia. A falta de qualidade só foi substituída. Agora você é vicioso nos parâmetros religiosos. Você desperdiça a qualidade dos seus dias por condutas religiosas que Deus nem sequer às vezes pediu. Vou até consultar os profetas para se dizer isso. Você só mudou seus vícios. E agora tenta, achando que Deus vai se responsabilizar dessa forma viciosa que você põe diante de Deus, o seu amor é religioso. Será que Deus se responsabiliza por isso? Ah, mas minha falta de paz é por conta disso. Ai, meu Deus, a gente tá falando de um homem que no meio da cruz disse: perdoa, ele não sabe o que faz. A gente tá falando de um homem que não cedeu sua paz, de modo algum. Jesus de Nazaré. Que por mais que tenso ele viveu, foi sereno. No que cabia ser sereno. E se irritou no que cabia ser irritar. No incrível de mostrar a sua ira e indignação. Lá no templo, por exemplo. Mas viveu em plenitude. Nosso mestre não tem 90 anos de idade, não nos ensinou sobre longevidade, mas qualidade de dias. Temos um mestre que possivelmente padeceu nos seus 40 e poucos anos, 50 e poucos, 30 e poucos, dependendo de cada um também. Isso não é muito velho, não. Mas a gente não pode dizer que ele viveu certamente com intensidade. A gente não pode dizer que ele pecou com isso. Jesus teve pecado algum. Não teve pecado algum. Cautele com a forma que você lança luz sobre a realidade e sobre a vida. Da forma como você negligencia achando que coisas santas são contraditórias às verdades da sabedoria. Você que fica todo inquieto para dizer que os outros precisam saber, mas você mesmo não está sabendo de nada, porque você só está priorizando um determinado conhecimento. Você está achando que sabedoria é informação, não vivência. Por isso está mais preocupado em fazer com que os outros saibam do que viver em qualidade. Por isso está falando muito de céu e inferno, apocalipse e julgamento. Enquanto seus doentes só se drobam por temor, e o amor que você tem é só enquanto Deus te favorece. É só enquanto você se cogita o eleito do lado do time certo de Deus. Achando que a prece de Deus é simplesmente te ver do outro lado. Quando Deus quer te proporcionar maturidade no crescimento devido hoje. E essa é a felicidade de Deus em ver progresso em você agora. Porque o outro corpo de glória não precisará de progresso. É o seu corpo atual. Tem urgente necessidade. Não vá achando que enriquecer os outros de informação é enriquecer os outros de sabedoria. E não vá os condenando por isso. Para de ser hipócrita. Você está olhando a ferida dos outros para não considerar a sua. Ou por não considerar a sua. Cuida primeiro da tua ferida para cuidar dos outros. Veja. Minha mão tá aqui bem grandona na tela. Cautela
cuide. Às vezes, olha, os perfumes que menos dura, que menos tem qualidade, tá no frasco desse tamanho. Bem grandão. Mas a gente sabe que às vezes o perfume mais caro e com mais qualidade tá nesse tamanho. Às vezes temos anciões com muito mais desqualidade do que uma vida jovial. A qualidade da vida não está na sua quantidade, está na sua qualidade. Quanto mais valioso é o perfume, mais a sua porção mínima custa ainda mais. É melhor um justo com 30 anos do que um perverso com 555 anos. Se você ainda tem carência de reafirmar sua existência na quantidade de dias, é porque você ainda está preso sobre a mortalidade. Mas se você tem preferência sobre a qualidade dos seus dias, é porque tua mortalidade não te prende tanto assim. Você ainda é escravo da mortalidade e da primeira vida. É isso que Jesus quer nos ensinar. Por isso, sua prioridade é isso. Tentar garantir um tempo que não está sob sua responsabilidade. Cautela. Cautela. Certo? Cautela.